Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como que você pode criar essa ou qualquer outra arte que você queira no centro do vidro. Então fica aqui até o final para não perder nada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível transformar qualquer garrafa de vidro em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer uma arte personalizada em uma bandeja de vidro. E o principal motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque alguns dias atrás me mandaram esse vídeo aqui, ó, dá uma olhada. En la Doña Bella que les voy a presentar el día de hoy. Es esta fuente grande. Vou tirar aqui o volume para o YouTube não chiar comigo. Bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui é uma bandeja que dentro da vidrofusão, dentro desse universo da vidrofusão, é uma bandeja simples de se fazer, porque basicamente você coloca um vidro sobre vidro, leva para o forno de alta temperatura e faz todo o controle de temperatura de rampas e patamares até que aconteça a fusão, resultando no final de todo o processo esse trabalho ou um trabalho semelhante a esse daqui. Então assim, você percebe que essa arte houve todo um capricho para adicionar essa arte aqui, o que deixa esse tipo de trabalho aqui mais exclusivo, porque uma coisa é você pegar uma bandeja simples, sei lá, ou toda transparente, ou toda com uma pigmentação chapada, seja toda azul, toda laranja, toda vermelha, enfim, uma cor sólida. E mesmo que dentro da vidrofusão isso também é considerado algo exclusivo, quando você traz algum tipo de arte, alguma coisa diferente para aquilo que você está criando, o valor agregado da peça tende a ser maior, que é esse daqui o caso. Observando aqui alguns detalhes dessa bandeja, eu quero pontuar aqui dois pontos que eu acho que vai ser interessante para você caso você queira replicar uma como essa daqui. Que replicar não, caso você queira criar uma semelhante a essa. O primeiro ponto é sobre a base da bandeja. Você percebe que essas ondulações, essas imperfeições na base do vidro dá todo um charme. Na base do vidro que eu falo é aqui na parte de baixo da peça. Observe que existe meio que uma quebra de padrão na base dessa peça. E como que você pode fazer isso? Como que você pode replicar isso na sua casa? Seja utilizando o forno de fusão, ou seja, utilizando uma mufla. Você pode, nesse caso aqui, o que ela fez? Ela polvilhou o caulim na base do forno. Ela não passou o caulim com pincel e depois alisou com alguma superfície lisa. Caso contrário, a base da peça ia estar lisa. Para você adquirir esse efeito, você tem que polvilhar o caulim e aí você coloca a peça nesse polvilho, vou chamar assim aqui, não é bem esse o nome, mas você vai entender. Você coloca a peça sobre esse polvilhado. Você não precisa passar um pincel, não precisa passar uma base mais lisa para o caulim replicar a base lisa. Você, do jeito que você polvilhou, com as imperfeições, você vem e coloca a peça em cima. E aí, fazendo isso, você tem esse efeito. Como eu acabei de falar, você pode fazer isso tanto utilizando um forno de alta temperatura, quanto utilizando uma mufla. E outro detalhe aqui que chama bastante atenção são nas asas da libélula. Porque observa nas asas da libélula que existe uma única bolha em cada extremidade da asa. Isso pode ser feito de forma bem simples. É claro que você, com a prática, você vai tendo um maior controle sobre a quantidade de bolhas que você vai adquirir aqui. Nesse caso aqui, ela deve ter utilizado um produto que, após a pigmentação da asa, você coloca o produto na asa e para que esse produto libere ar e crie essa bolha. Aqui a gente não vai adicionar esse produto. Vamos tentar utilizar somente a pigmentação, o próprio pigmento, para buscar esse efeito aqui. E aqui, pessoal, não vou replicar exatamente essa libélula aqui. Caso vocês queiram replicar, basta você pausar o vídeo nesse ponto e replicar a exata arte que essa moça fez aqui. Eu vou criar uma diferente, só que bem semelhante. Claro, também vai ser uma libélula,
bem semelhante a essa daqui. Inclusive eu vou deixar, para quem quiser, eu vou deixar a arte dela aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar nesse vídeo aqui essa arte aqui. E para a gente criar ela, você vai precisar de alguns materiais, que são, no caso, vidro, seja ele vidro plano ou vidro de garrafa. O vidro plano, se você é iniciante, é bem mais fácil de se trabalhar do que o vidro de garrafa, tintas, pincéis, o diluente de sua preferência, um forno de alta temperatura ou até mesmo uma mufla. Isso você escolhe. Aí, pronto, eu posso utilizar um forno convencional? Não, pessoal. Para se trabalhar vidrofusão, o ideal não. É necessário se utilizar um forno de alta temperatura, temperaturas que superam os 800 graus. Se o seu forno convencional, seu forninho de casa chega a essa temperatura, aí você pode utilizar sem problema. Eu acredito que não chega, mas caso chegue, você pode utilizar. Caso contrário, só fornos especiais ou até mesmo uma mufla e um micro-ondas. E caso você queira aprender a vidrofusão de uma forma simples e fácil para que você possa começar ainda hoje, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do Vidrofusão a arte no micro-ondas, um livro digital completo para você que quer iniciar na vidrofusão de forma correta e começar ainda hoje no conforto de sua casa. O link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, o primeiro passo após a escolha da arte é escolher o vidro que você vai estar utilizando. Nesse caso aqui, como sempre, eu vou utilizar vidro de garrafa. No caso, se você é iniciante e ainda não tem muita prática com a garrafa de vidro, um vidro plano, aquele vidro normal de janela, é mais fácil. Então, focando aqui na garrafa, a gente vai fazer aqueles cortes básicos, que no caso é retirar o fundo e o gargalo e abrir a garrafa no meio. Após abrir a garrafa, a gente vai planear. É essa placa que a gente vai estar utilizando para fazer aqui a nossa peça. Então, eu corto aqui nas medidas, nesse caso aqui de 7 centímetros quadrados, que eu acho que complementa bem a minha peça, e como o vidro é transparente, eu consigo ver perfeitamente a arte por baixo dele. Então, pessoal, a respeito das cores, eu vou usar essas 3 cores aqui, que no caso são o preto, o verde e um outro tipo de verde. Nesse caso aqui, um verde que dá o efeito de bolha. E, pessoal, aparentemente é uma peça bem simples de se fazer, mas não se engane, porque isso requer muita calma e concentração para que nada de errado aconteça. E, claro, vocês vão ver isso durante o processo de pintura. Então, vamos lá, eu vou começar aqui preparando os meus pigmentos. Nesse caso aqui, como eu já utilizei esse pigmento para criação de outras peças e ele sobrou aqui no potinho, eu simplesmente reidrato ele novamente e inicio o processo de aplicação. Vou começar aqui pelo preto, que no caso eu vou pintar aqui o corpo da libélula e com calma e muita paciência eu vou simplesmente deixando a tinta da ponta do pincel descer sobre o vidro. Nesse caso aqui eu não recomendo você trabalhar com pinceladas. Após a passagem da tinta, após a aplicação da tinta preta, eu recomendo que vocês esperem a tinta secar e façam um acabamento retirando o excesso, caso haja excessos da tinta. Nesse caso aqui eu utilizo uma pontinha de estilete ou até mesmo essa ferramenta aqui. Depois que eu faço o acabamento do preto, eu venho aqui e adiciono o contorno das asas. Caso você, no final desse vídeo, você observe que esse verde aqui fugiu um pouco da tonalidade do vídeo que eu mostrei, basta você utilizar um verde ou qualquer outra cor que mais se adapte àquilo que você quer criar. Então eu venho assim como o preto e com muita calma aplicando o verde somente nos contornos das asas. Após o término dessa aplicação aqui em todas as asas, eu espero novamente esse verde secar, venho novamente com uma ponta de estilete ou até mesmo com essa ferramenta dando os acabamentos para mim poder adicionar a outra coloração. E só uma pausa rapidinho aqui no passo a passo, eu resolvi trocar, substituir a coloração do tipo transparente, porque observando aqui a arte da libélula, uma libélula, eu percebi que se eu trouxesse um tom um pouco mais cromado para as asas, ao invés do verde que eu escolhi inicialmente, eu acredito que a aparência dela ia ficar um pouco mais bacana e esse tom um pouco mais marrom ia dar uma quebrada no verde das asas. Por quê? Como a gente tem somente 3 cores e 2 delas inicialmente eram verdes, eu acho que ia ficar muito verde. Então, trazendo esse tom um pouco mais marrom, eu acredito que o efeito vai ficar um pouco melhor. Mas essa é a minha opinião. Se você está fazendo passo a passo junto comigo, escolhe a cor que você acreditar que fica melhor para o seu caso. Observando aqui o desenho não, uma libélula,
eu achei que ia ficar mais interessante se eu substituísse essa cor. Assim como os outros pigmentos, aqui eu também estou reidratando ele utilizando um diluente. Pigmento hidratado, eu venho novamente com muita calma, aplicando ele cuidadosamente dentro das asas. Terminada a pigmentação, para a gente criar aquelas bolhas, eu vou adicionar esse excesso aqui de tinta nas pontas das asas. E qual que é o objetivo aqui? É fazer com que nessa concentração aqui de pigmento haja também uma concentração maior de ar durante o processo de fusão. Havendo essa concentração um pouco maior, essas bolinhas aqui tendem a criar aquele mesmo efeito das pontas das asas que a moça fez. E eu ainda não sei exatamente se essa quantidade aqui é o suficiente, mas vocês vão ver no final do vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui antes mesmo de gravar a introdução do vídeo que vocês estão assistindo. Então, feita a aplicação de todo o pigmento, basta eu higienizar a peça e levar para a mufla ou o micro-ondas. E aqui, pessoal, vai muito do material, da ferramenta que vocês têm à disposição. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma utilizando a mufla. Nesse caso aqui, eu vou utilizar essa daqui na mufla e vou fazer outra utilizando o forno de alta temperatura. E aqui eu vou estar fazendo um sanduíche, que em resumo é vidro, pigmento, vidro. E assim, pessoal, não precisa ter medo, porque não existe risco do micro-ondas explodir. Então, após você colocar a mufla aqui dentro, basta você colocar a programação e dar... Tá, eu sei, brincadeira sem graça, mas continuando. E para resumir aqui o processo de queima, as etapas que eu utilizei foram 3, 4, 2 e 30 segundos, totalizando um tempo de 9 minutos e 30 segundos. Terminando o processo de fusão, eu desligo meu micro-ondas, retiro a mufla e coloco ela para fazer o resfriamento do lado de fora do micro-ondas. Lembrando, pessoal, você nunca deve deixar a mufla resfriar dentro do micro-ondas, porque o calor que sai pela chaminé pode acabar causando algum problema na estrutura do seu micro-ondas. Então, para evitar, é melhor retirar e deixar ele resfriar normalmente do lado de fora. E esse daqui é o resultado final. E pessoal, não sei por qual motivo a câmera não está pegando as cores reais da peça. Deu algum problema aqui na câmera que eu não sei o porquê que não está pegando. Mas enfim, esse daqui é o resultado final. Percebe que é uma peça ó, que tem bastante brilho, e o que eu falei no começo da pigmentação, você consegue simplesmente adicionando uma quantidade maior de pigmentos em determinados pontos, manter um certo controle, entre aspas, de onde vai ficar a posição de algumas bolhas que se sobressaem dentre as demais. Lembrando que aqui é quando se utiliza um pigmento com efeito de bolha, ou como eu geralmente menciono aqui no canal, um pigmento do tipo transparente. Aqui eu quero ressaltar mais um ponto em relação à peça, que é, como eu utilizei um tempo na mufla bem reduzido para que a fusão acontecesse num tempo menor, aconteceu de a peça, como o vidro derreteu muito rápido, algumas bolhas acabaram ficando dentro das peças. E isso você tem que levar em conta quando você está trabalhando com a mufla, que quanto maior é a peça, e isso pessoal falando do vidro de garrafa, geralmente o vidro plano tende a não ter tanto esses problemas aqui. Quando você faz uma rampa muito rápida de temperatura e o vidro derrete muito rápido, as bolhas, o ar que está entre um vidro e outro, isso fazendo a técnica de sanduíche, eles vão procurando lugares para sair. Se as laterais do vidro fecham, não tem como esse ar sair, então eles vão procurando alguns lugares com um pouco mais de relevo para se concentrar, que foi no caso aqui, ó. Só que isso tende a ser diminuído se você faz um controle um pouco melhor de temperatura. Nesse caso aqui, utilizando a mufla, fazendo com que a fusão aconteça em um tempo um pouco maior, que foi exatamente o que eu fiz nessa peça aqui. Nessa peça aqui, mesmo utilizando um vidro de garrafa, olha só, você percebe que as imperfeições da peça, elas são menores do que nesse daqui, onde o tempo foi maior, onde o tempo foi menor. E olha só, mesmo numa peça com um tamanho de, se eu não me engano, 1 centímetro maior do que a primeira. Olha só. E aqui eu fiz outra peça também, onde nesse caso aqui eu utilizei o vidro transparente, o vidro de janela, o vidro float. Olha só, percebe o que eu falei das imperfeições? Nesse caso aqui, ó, um vidro float, um vidro plano, mesmo assim, ó, por conta do relevo do pigmento, observa aqui que a concentração de ar está nas laterais, quase que fazendo um contorno na arte, e isso aconteceu basicamente pelo mesmo motivo
que eu citei anteriormente. Como a temperatura subiu consideravelmente rápido, nesse caso aqui mais devagar do que esses dois aqui, a peça, o pouco de ar que se concentrava entre um vidro e outro, isso por conta do relevo do próprio pigmento, não conseguiu sair totalmente e encontrou alguns lugares aqui, ó, próximo do relevo do pigmento, para se concentrar. Pessoal, como eu acabei de falar no começo, não sei por que cargas d'água a câmera não está pegando direito as cores, mas ficou um efeito bem interessante. No mundo ideal, na minha opinião, no mundo ideal, em relação à arte em si, eu faria uma pintura, isso nas asas, faria um meio termo entre essa quantidade de pigmento e essa quantidade de pigmento aqui, porque mesmo assim, mesmo eu gostando bastante desse resultado aqui, eu achei que se a bolha fosse um pouco menor, ficaria um resultado bem mais interessante, ao contrário dessa daqui. Se as bolhas, a concentração de bolhas fosse um pouco maior, também ficaria um resultado mais interessante. Mas tá aí, pessoal, os 3 artes aí para vocês replicarem em casa. Uma feita com vidro de garrafa, onde eu utilizei uma concentração um pouco maior de pigmento. Outra também utilizando vidro de garrafa, onde nas asas eu diminuí um pouco a concentração de pigmento. E outra utilizando o vidro float, o vidro plano, o vidro de janela, onde eu também adicionei uma quantidade bem menor de pigmento. Se vocês tiverem uma outra ideia de arte que eu possa estar trazendo aqui para vocês, basta vocês enviarem o vídeo aqui para mim lá no Instagram, que eu vou dar uma olhada e aí eu gravo passo a passo para vocês, assim como eu fiz nesse daqui. Evandro, existe alguma diferença entre a fusão feita no micro-ondas utilizando a mufla e a fusão feita em um forno de alta temperatura? Sim, existe uma grande diferença e a principal delas é o tempo. Aqui está escrito tempo, tá? A principal diferença é o tempo, porque enquanto uma fusão feita em um forno de alta temperatura leva em torno para fazer essa mesma peça aqui que eu mostrei para vocês, uma fusão feita no forno para fazer essa mesma peça aqui leva em torno de uma hora desde o ponto em que você coloca a peça até que a fusão aconteça, leva em torno de 1 hora. Isso, claro, depende muito do tamanho do forno. Já utilizando a mufla, no meu caso, utilizando as minhas variáveis, pessoal, se vocês ainda não entenderam como que funciona a questão das variáveis, tem vários vídeos aqui no canal onde eu explico exatamente o que significa essas variáveis, porque em suma você não deve pegar as minhas variáveis e utilizar elas como se fossem suas. O que são essas variáveis? Em suma são o tamanho da mufla, o tipo de peça que eu estou criando e a potência do micro-ondas e também, em grande parte dos casos, o vidro que eu estou utilizando. Essas são as minhas variáveis. Então, as minhas variáveis, né, aliás, o meu tempo utilizando as minhas variáveis para fazer essa peça levou 9 minutos e 30 segundos. Evandro, eu não acredito que o micro-ondas é possível, né? É possível utilizar o micro-ondas para derreter vidro. Aí já não é problema mesmo. Eu sei que tanto eu quanto vários alunos meus conseguem fazer a fusão e a minha variável é 9 minutos e 30 segundos. E caso você queira aprender passo a passo a vidrofusão utilizando o seu próprio micro-ondas, aqui na descrição vou deixar um link de um e-book onde eu explico passo a passo toda a técnica para que você possa começar ainda hoje em um cantinho de 2 metros quadrados no conforto de sua casa. Vou deixar o e-book aqui na descrição. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui que eu passei para você, um conteúdo um pouco mais prático. E caso você tenha gostado, deixe seu like, se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!